vocês que gostam, né, de ter curiosidade sobre alguns aspectos sociais que tem entre o interior e a cidade grande, tem algo que é muito gritante, que quem se muda, né, de São Paulo, ou até mesmo vai a turismo para o interior de São Paulo, ou qualquer interior que seja, né? Desde que você more numa cidade grande, você percebe que tem uma grande questão voltada aí pro estereótipo. E essa questão é que o estereótipo do interior sempre foi o da vida sertaneja, né? Então você pode aí ter conhecimento sobre eventos no interior, geralmente não é um show de rock que tem no interior, não é um show de techno, né? Entre outras variações desses gêneros aí que eu falei. Mas aqui no interior, né? É muito gritante a quantidade de shows voltadas pro sertanejo, né? E as variações do sertanejo, né? Então você começa a conhecer as pessoas de fato e começa a entender que elas gostam muito de, de vários gêneros, né? Mas todos eles acabam girando em torno da sofrência, do Luan Santana, Gustavo Lima, esses caras aí que são mais conhecidos aí que você entende, né? E, e são eventos de rodeio também, né? Então você vê esses shows com muitíssima frequência aqui, enquanto você não vê dos, dos outros gêneros, né? Não vê tanto, né? Então, e quando acontece é numa cidade do interior que é consideravelmente grande já, né? Não é um interior pequeno, né? E quando eu digo pequeno seria abaixo de 150 mil habitantes. Você pega aí uma cidade como Sorocaba, Ribeirão Preto, que são cidades que têm já mais de meio milhão de habitantes, então já começa a aparecer um pouquinho mais, né? Porque apesar de ser uma minoria, né? Quem gosta de rock e essas coisas, né, já é uma minoria relevante, né? Não é uma minoria rara, né? É pequeno, mas você vê que existe, né? E eu chego nesse ponto porque a gente se prende muito a estereótipos em toda a nossa vida, né? A gente bate o olho e já instantaneamente a gente já associa aquela pessoa sobre os assuntos, né, que são compatíveis a ela, né? Então você já vê ali uma calça jeans colada, uma camisa xadrez, uma cinta com uma fivela grande. E, cara, não tem como não associar, né? Esse tipo de coisa. E, e é interessante que aqui no interior é bastante assim, né? Então não tem como negar a maioridade desse pessoal, né? Então você vê com constância, você anda, anda, anda e não acha pessoas de outros gêneros, né? Se a gente for excluir o sertanejo, a outra pequena parte ali acaba gostando de funk, né? Funk do paulista, né? O funk carioca que seja. E, e o engraçado é que essa minoria que gosta de funk, né? É a segunda opção de quem gosta de sertanejo, né? Então quando essas pessoas que não estão escutando sertanejo, elas escutam funk, né? Geralmente por causa, né, da tendência também da sociedade a ir em balada, né? O funk ele geralmente ele criou-se, né, uma compatibilidade com as festas assim que é muito grande. Então as pessoas acabam tendo o funk aí como segunda opção de todo jeito, né? Então se você é de fora e vem e gosta, né, de rock alternativo, de metal,
de outros gêneros também conhecidos como uma eletrônica. A eletrônica também está sempre em alta, né? Mas geralmente não tá no topo da lista, né? E aqui menos ainda. E, o interessante também é que todos os hábitos, né? Todos os hábitos sem exceção são muito consistentes aqui, né? Então, eu tô dando o exemplo do gênero musical porque o gênero musical ele é muito mais visível, né? Porque você se compara, né, com o que a pessoa gosta, com o que você gosta e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que é mais gritante, né? O estilo também, né? Mas só que aí já entra numa questão de cada um ser cada um. Mas outros exemplos, né, de hábitos, né, que fogem um pouquinho também da aparência é o hábito de beber, né? Então a questão de você beber no interior é muito alta, né? E não beber no sentido de qualquer coisa, né? Eu cito especificamente a cerveja, porque o pessoal daqui gosta demais de cerveja, é muito visível, né? Todo brasileiro, né, gosta de cerveja e tal, né? E quando eu digo dessa maneira generalizada, né? É porque aqui é muito visível a preferência que a pessoa tem por cerveja, né? Não quer dizer que a pessoa não goste de outra coisa, né? Assim, né, gente? Quando a pessoa gosta de uma coisa, ela vai gostar de outras também, né? Do mesmo gênero, mas vai ter aquilo da qual ela se identifica mais, né? Então, aqui é predominantemente a cerveja, não tem pra onde fugir chopp. E sendo que em São Paulo, cara, a gente, né, vocês aí que são de grandes cidades, né, como aí em Florianópolis, no Distrito Federal, né, em Fortaleza, então você aí pode me dizer como é que é aí na tua cidade, mas em São Paulo existe uma variedade muito grande e parece que existe um equilíbrio muito grande também em volta desses gostos, né? Porque nós temos muitas tribos diferentes, né? Então, em São Paulo, o pessoal gosta muito da vodka, você vai encontrar muita gente que gosta de vinho, com uma frequência altíssima e dificilmente a cerveja vai estar em primeiro, né? A cerveja geralmente é só aquele combinado, né? Tipo, tamo no bar, né? A galera combina muito no bar, né? E então, conscientemente, a bebida ali acaba sendo a cerveja, mas não necessariamente porque a pessoa gosta mais daquilo, né? Quando você vai conversar de fato com as pessoas, você vê que elas gostam mais de outras coisas, né? Como eu acabei de citar, né? A vodka, o vinho, o whisky, né? Então, as pessoas vão aqui. Costumava se ver muitas baladas cheias, né? Principalmente ali quem é da Paulista. Então, pô, você vai na balada ali, o pessoal se acaba na vodka, né? E tem muita balada, é muita festa que vai até a madrugada. Então, isso também já é algo que não é muito comum no interior, né? Não tem uma gama de opções muito grande quando se trata de festa, né? E até mesmo por isso que as festas que eu citei lá no começo do vídeo acabam ficando mais em destaque, né? Como um rodeio. Então, o rodeio, no caso, ele vai tocar muito sertanejo, daquelas variedades que eu citei, e vai tocar uma eletrônica em algum determinado momento para dar uma equilibrada na festa, né? Mas, qual que é o grande ponto, afinal, de tudo isso? O grande ponto é que nas grandes cidades existem grandes comunidades, né? Então, aqui a gente pode, em São Paulo, a gente pode colocar como um enorme exemplo
que é a comunidade japonesa aqui no Brasil, né? Que é a tribo, né? Dos otakus, né? Tem uma certa admiração, né? Para quem não sabe, né? O otaku é aquele que adere aos hábitos que são inerentes à cultura japonesa, que é todo aquele lance de gostar de ler mangá, se vestir, né? Entre outras coisas, né? Assim como no sul temos a comunidade alemã, que também tem a festa do Oktoberfest, muito conhecida tal. E no Nordeste tem uma grande comunidade latina, né? Então acaba se criando mais tribos derivadas dessas sociedades aí. Então também não tem essas tribos que são aderidas, né, à geografia, mas também a hábitos exclusivamente. Então você começa a ver mais roqueiros, né, como eu falei que aqui há um déficit grande, né, desse público. Você começa a ver pessoas que são góticas, é, pessoas que gostam de algum gênero específico de eletrônica, de techno, né? E são públicos que são totalmente diferentes, mas só que você encontra um certo equilíbrio, né? Desse público aqui. Então, então esse para muitos é um ponto de vista difícil de lidar, né? Então se você aí é jovem como eu, e se mudou, tá sozinho no interior e tudo mais, tá começando vida nova, né? Até porque citei no vídeo anterior que muitas pessoas se mudaram, né? E com isso, cara, você vai começar uma vida nova, longe dos amigos e tudo mais, você vai querer fazer amizades novas, né? Mas só que se você é um cara que foge desses padrões, você não gosta muito de sertanejo, se você não gosta muito de ficar saindo pra bar ou prefere outra coisa, né? Seja qual ela for, dificilmente você vai ver traços incomuns, né? Falando grossamente, né? Porque aqui o pessoal gosta mesmo de beber, gosta mesmo de rodeio, gosta de cuidar de gado, tem tudo isso em torno. E as festas também, enfim. E apesar de eu citar isso e falar que eu não me enquadro, né, nesses padrões que tem do estereótipo do interior que eu acabo de citar, tem um outro ponto que eu até quero enfatizar, são hábitos que eu julgo de primeiro mundo, né? O brasileiro em si, ele olha muito para fora, né? Ele olha muito para fora e coisas que acontecem que são traços de honestidade, parece que só existe lá fora, né, cara? Não existe aqui. E aqui, que eu acho que é um ponto de destaque muito bom pro interior, é um ponto positivo demais, cara. E que em São Paulo, hoje, nos dias de hoje, é impossível de acontecer. Já vou te avisando, porque a não ser que você tenha muita afinidade com a pessoa, muita afinidade, é o hábito de ter confiança. Você dá um crédito para a pessoa mesmo sem conhecê-la, né? Então vou até relatar algo que eu acho interessante e que acontece com frequência aqui. É que quando você vai até um certo lugar, né? Vou dar um exemplo de um lugar e você escreva nos comentários aí se você já passou por isso ou já viu, né, lá fora, né? Que é de você vai lá, sei lá, cortar o cabelo, né? Ou melhor, né? Vou até citar um produto aqui. Você foi lá no mercado e comprou 2 pacotes de bolacha, por exemplo. E você passa pelo mercado, pelo caixa, né? A mulher
beleza, passa os produtos, você vai lá na hora de pagar e é surpreso que você esqueceu sua carteira com todos os seus pertences, você não tem como pagar aquilo, né? Naquela hora, né? Porque você esqueceu tudo em casa. Então a moça vai lá e e fala pra você: não tem problema, pode ir lá pegar, aí você volta pra pagar, sem problema algum. Aí qual que é a primeira coisa que a gente pensa, né? A gente pensa, beleza, vou deixar os pacotes de bolacha aí, vou lá em casa, volto, pago, aí eu pego o meu produto e volto pra casa, né? Mas só que o que acontece é que a moça fala: não, pode levar o pacote de bolacha aí e depois você volta pra pagar, né? E quando eu falo dessa situação, não é de fazer fiado, né? Que nem a gente, que nem antigamente, né? Era muito mais frequente, né? O hábito de pegar fiado no mercadinho e tudo mais. É a pessoa simplesmente não te cobrar absolutamente nada e te dar um voto de confiança para você levar as coisas. Se você quisesse pegar e não voltar nunca mais, não teria problema para você, né? Ninguém ia te perseguir nem nada, né? Claro que você ia ficar manchado, né? Nunca mais iam, né, ser trouxa ali de deixar você levar alguma coisa, né? Mas esse voto de confiança, cara, é impressionante. Porque certa vez fui fazer um óculos lá, uma lente de um óculos. E bom, a mulher preparou o óculos e tudo mais. E na hora de pagar, eu esqueci minha carteira, cara. E não tinha como pagar, né? Não tinha aproximação do celular, não tinha como pagar. Aí a mulher falou: beleza, leva teu óculos aí, depois você volta, né? Então, cara, isso é algo que me impressiona bastante, né? Óbvio, né? Aí eu voltei lá, paguei, né? Mas é muito impressionante, cara, porque esse é um hábito que você vê muito em casos na Europa, né? Você vai lá comprar alguma coisa, você esquece, e o cara fala: não, tudo bem, pega lá, volta. E é um hábito que tem aqui e que é idêntico, né? Então acho que nós brasileiros, a gente, pelo menos aqui no interior, né? Quando eu me refiro aos que moram no interior, se para você isso é normal, né? Você provavelmente nem repara, né? Mas isso é um hábito que é único, né? Do interior, ter essa naturalidade para você ir lá e pagar alguma coisa, né? Claro que tem uma série de outros hábitos aí que a gente vai aprendendo, né? Ao decorrer do que vai vivendo aqui e que eu vou até deixar para um próximo vídeo. Então, se você gostou, eu convido você a deixar o seu like no vídeo, convido você a participar comentando e se inscrevendo no canal, porque isso me motiva bastante a continuar. Então, estou postando vídeos toda semana. Então, até o próximo vídeo. Até!